todas e todos. A gente vai começar nosso encontro. Eu sou jornalista, convidada para ser mediadora dessa mesa. Meu nome é Mônica Tarantino. Eu sou repórter enfim, fiz várias coisas, mas nos últimos 20 anos eu tenho feito reportagens no campo da saúde e da ciência. E é por isso que me convidaram para estar aqui, para facilitar a nossa conversa. A gente vai começar, o nosso painel são os benefícios do modelo integrado entre assistência, ensino e pesquisa para o paciente. Acho que a gente está um pouquinho atrasado, são 15 minutos, mas ainda falta uma palestrante, mas acho que está aí já, tá bom. Então, a gente podia começar com uma apresentação do Dr. Glauco Baiocchi, que muitos de vocês aí conhecem muito bem, mas que eu posso, para quem não conhece o doutor, assim, eu vou dar umas poucas linhas para introduzir aqui. Ele é diretor do Departamento de Ginecologia Oncológica do AC Camargo Cancer Center, é graduado pela Unesp, mestre e doutor em Oncologia pela Universidade de São Paulo, tem residências em cirurgia geral no HC, Hospitais Clínicas da USP, e uma grande experiência como cirurgião oncológico, especialmente em oncologia ginecológica, laparoscopia e cirurgia robótica, que é uma coisa, que é um dos assuntos tops, né? Um dos temas mais quentes. Então, eu queria passar a palavra para o Dr. Glauco, e qualquer coisa, no final da apresentação dele, podem fazer algumas perguntas. Obrigado, muito obrigado. Bom, primeiro, gostaria de agradecer imensamente a presença de todos aqui. É um prazer enorme, inenarrável poder tê-los aqui. A gente discutir alguns temas importantes em relação ao câncer. É um prazer muito grande do AC Camargo poder participar do PJCC e inicialmente, primeiro eu gostaria já de convidá-los, né? Nós vamos ter na 7ª corrida encaminhada sobre a prevenção do câncer. Isso vai ser na USP no dia 3 de dezembro, então é só entrar realmente nesse site e se inscrever. É um evento bem interessante, já faz parte do nosso calendário e que a gente está falando de caminhada, corrida e, obviamente, saúde e prevenção. Eu vou fazer uma breve introdução nesse painel, sobre o próprio AC Camargo. Muitos conhecem, outros já ouviram falar, e eu queria mostrar o que é o AC Camargo Cancer Center nesse momento, qual que é a nossa atuação. Então, primeiramente eu vou fazer essa abertura, depois o Dr. Zé Marcelo, que é nosso superintendente de operações, vai falar sobre o cenário da oncologia, a doutora Vilma vai falar o papel da pesquisa, que é um dos nossos pilares do AC Camargo, e eu vou falar rapidamente também depois sobre a integração da prática assistencial. O câncer, a luta do câncer é uma causa da humanidade. É muito importante que a gente saiba, estude e esteja comprometido com esse movimento da luta da cura com câncer. O propósito do AC Camargo, qual que é? É combater o câncer paciente a paciente, centro integrado diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa, e a gente tem como valores da instituição, da fundação, ética, conhecimento, resolução, inovação, o foco com o paciente, a humanidade e sustentabilidade, que é extremamente importante. Um pouquinho da nossa história, né? É interessante saber de onde começou. Tudo começou aqui na década de 40, de 30 a 40, com esse senhor, Antônio Prudente, ele foi nosso fundador, por isso que a nossa fundação chama Fundação Antônio Prudente. Ele criou o que era chamado Associação Paulista de Combate ao Câncer. É uma associação e que, em 34, iniciou uma pedra fundamental dessa associação de combate ao câncer. E logo depois, o primeiro presidente dessa associação foi o Antônio Cândido de Camargo. Então, por isso que o hospital chama AC Camargo, é de Antônio Cândido de Camargo. E, posteriormente, já na década de 40 aqui, iniciou um programa de arrecadação de fundos, né? E o nosso hospital mesmo, ele foi construído já, depois dessa arrecadação de fundos, isso na década de 50, foi em 53. E nós somos pioneiros, na verdade,
no programa de residência médica. Foi o primeiro hospital no Brasil que trouxe a ideia da residência médica como formação. Então vieram, na verdade, médicos do Memorial Sloan Kettering de Nova York, e a gente começou, na verdade, no AC Camargo, a ideia de residência médica. Então, a residência médica de cancerologia, tivemos a residência médica também de patologia na época, isso com os nossos primeiros médicos, e tivemos, então, em 55, os primeiros oncologistas formados no Brasil, pelo AC Camargo. A partir daí, a gente tem uma história bem longa, né, com pessoas extremamente expoentes, importantes na história da oncologia. Talvez vocês não conheçam, mas esse senhor, o George Fairbanks, é um senhor que... não vai, ele não projeta, né? Não dá para mostrar. Esse senhor aqui, o George... porque não tem. George Fairbanks, ele foi um dos grandes expoentes da cirurgia de cabeça e pescoço, mundialmente falado. Depois nós tivemos, na década de 70, o professor Fernando Gentil. Na década de 70, não sei se vocês lembram, ainda se fazia as cirurgias de Halsted, ou seja, mastectomia radical, onde se você tinha uma lesão, um câncer de mama bem pequenininho, era retirado toda a mama, com os linfonodos, etc. O Fernando Gentil, na década de 70, ele, ao contrário dessa tendência mundial das cirurgias mais radicais, ele propôs uma cirurgia conservadora de mama, que depois foi extremamente difundida, é o que se faz hoje, a cirurgia menor, uma ressecção segmentar da mama, e o professor Gentil, na década de 70, ele já realmente propunha essa cirurgia. É interessante, do ponto de vista histórico, que essa cirurgia ela foi depois muito difundida pelo professor Veronese, lá da Itália. Só que o Fernando Gentil ele já tinha publicado antes, só que o detalhe é que a publicação dele, ele colocava no título Mammary Cancer, ele não colocou Breast Cancer. Então, por isso que o conhecimento não foi tão difundido. Então, talvez hoje todo mundo inteiro falaria, na verdade, do Fernando Gentil e não do Veronese italiano. Passando, a gente teve outro momento extremamente importante, em 83, quando o professor Brentani ele veio junto do Instituto Ludwig. O Instituto Ludwig é um centro de excelência mundial em pesquisa, e ele trouxe realmente o início da pesquisa em câncer para o AC Camargo nessa época, junto com o Instituto Ludwig. E a partir daí houve uma mudança muito grande em relação à pesquisa, o ensino já era fazia parte do DNA da instituição, isso desde a década de 50, e com o passar do tempo fomos, na verdade, agraciados com com um crescimento muito grande nesse pilar nosso que é ensino, pesquisa e assistência. Hoje nós temos 6 unidades, a principal unidade ela fica ali na Rua Antônio Prudente, lá na Liberdade, não sei, talvez vocês conheçam. Temos uma unidade junto ali, que é na Rua Tamandaré, que é uma unidade dedicada ao atendimento do paciente do Sistema Único de Saúde. Temos unidade de atendimento ambulatorial também no Morumbi, no Santo André. E temos muito próximo ali, um prédio dedicado à pesquisa, que é o chamado CIP, que é o Centro Internacional de Ensino e Pesquisa. Atualmente nós temos, esses aqui são dados de 2016, onde nós atendemos 133 mil pacientes, é um número representativo, um número muito grande realmente de pacientes. São 100 mil atendimentos de quimioterapia. O AC Camargo se orgulha de realmente ser acho que o local, né, que tem maior atendimento de oncologia clínica no Brasil. Mais de 300 mil atendimentos ambulatoriais, uma grande parcela dos atendimentos ambulatoriais, 60% do SUS, mais de 7 mil atendimentos de radioterapia, mais de 22 mil cirurgias para câncer. Então, realmente, nós temos um volume de atendimento também, ou seja, a assistência nossa também é muito forte. E o mais importante, no SUS, existe uma pesquisa, na verdade, feita pelo Sistema Único de Saúde, perguntando o que você acha, como que é o seu tratamento na instituição, onde ele é tratado. E a gente tem 99,3% de satisfação geral no atendimento SUS. Tá? É muito importante também, lógico, você tem que atender o paciente, mas você também tem que produzir conhecimento. Tá? E nossa produção do conhecimento ela vem através de eventos científicos, aqui 23 eventos realizados em 2016, 3 mil matérias de imprensa. Quase todas as matérias não são compradas, na verdade, são matérias que, na verdade, a imprensa vem para perguntar, para tentar, e vem atrás da nossa participação.
são ações, 36 palestrantes internacionais, desses 23 eventos, e nosso site tem teve em 2016 quase 4 milhões de acessos. Em relação à qualidade assistencial, que obviamente é muito importante, não é somente você falar que você trata bem, faz bem, mas você precisa, na verdade, de algumas certificações. Isso é muito importante hoje na medicina. Nós temos algumas certificações muito importantes, uma delas chama Queimento Internacional, de padrão diamante, que é o padrão máximo dessa Queimento Internacional, e temos uma recertificação da ONA, que também é outra certificação extremamente importante de atendimento hospitalar, em oncologia e outros tipos de atendimento. Temos uma taxa de mortalidade baixa, 4,7%, pensando que a gente está tratando, obviamente, de oncologia, uma taxa de infecção de sítio cirúrgico também baixa. Tá? É muito importante a gente estar no mundo, né, no mundo verde, então é muito importante a gente pensar também em sustentabilidade, né, e a gente vem, apesar do crescimento muito grande nos últimos anos de atendimento, de cirurgias, a gente conseguiu ainda uma queda no consumo de energia de 5% e, obviamente, o aumento de descarte de resíduos e aumento do consumo de água, mas isso é por causa, obviamente, do aumento dos nossos atendimentos. Tá? A responsabilidade social é uma das grandes, é muito importante no AC. O AC cuida hoje de uma fundação chamada Dona Carolina Tamandaré. Nós temos um atendimento muito grande ainda dedicado do SUS e temos um programa de prevenção e diagnóstico precoce de câncer, onde são realizadas palestras em escolas públicas, 52 palestras no ano de 2016, campanha de prevenção, mais de 30 mil atendimentos, mais de 1.400.000 exames realizados, mais de 1.000 pacientes desses 1 milhão de exames realizados encaminhados para especialidades oncológicas e, a partir daí, como a gente está falando em prevenção, mais de 300 pacientes foram encaminhadas para tratamento no hospital sem nenhum custo. Então, agora, eu gostaria, eu passei realmente, esse é um painel, né, um modo geral de como é a nossa instituição, que tenho muito orgulho de participar, e eu vou passar agora para o Dr. José Marcelo, que é nosso superintendente de operações. Obrigado. Bom, eu vou sugerir, se todo mundo concordar, que a gente assista às apresentações e depois que façamos as perguntas. Ok para todo mundo? Tá bom. Então, o Dr. José Marcelo de Oliveira, ele é médico, mestre e doutor em radiologia pela Unifesp. Ele tem especialização em medicina diagnóstica pela Cleveland Clinic e MBA executivo internacional pela FIA. Ele é super jovem, mas ele tem mais de 20 anos de experiência em empresas de saúde, atuando como médico, gestão de equipes médicas, deveria ter montes de rugas, gestão de pessoas, gestão de operações em redes de serviço de saúde, deveria ter um ar mais preocupado, e de produtos e negócios, programas de expansão, consolidação e inovação em serviços. Uau! No AC Camargo desde 2015, ele é o homem das transformações, esteve à frente das áreas comercial, marketing e comunicação nos novos negócios e produtos, como superintendente executivo de negócios, e recentemente assumiu a área de operações. Com vocês. Ufa! Uau, doutor! Ufa. Devia ter lido pela metade, que já era bastante, bom, né? Mas a tudo metade bem, do vamos final, lá. né? Bom, bom dia a todos. Glauco já fez aí uma apresentação da instituição como um todo, né? A primeira vez que a gente participa do Todos Juntos contra o Câncer, e eu queria ter uma noção do perfil do público aqui, né? Para a gente também ir ajustando um pouco da mensagem, né? Então, se vocês não se importarem, né, aquela famosa levanta a mão, né, quem é da caravana de Curitiba, né? Então, quem puder me falar, né, queria levantar a mão, quem é um profissional de saúde, só para eu saber a quantidade aqui. Tá bom. Então, a grande maioria, né? E quem está no papel aqui de paciente, interessado na informação de paciente. Tá, legal. Então, eu não estou muito acostumado a falar para públicos tão diversos, né? Ainda bem que a gente tem a Mônica para nos ajudar, e a gente vai estar, no final, também conversando, respondendo as perguntas, né? Antes de você começar, desculpa, jornalista é assim,
E quem é gestor? Quem trabalha na área de gestão? Beleza. Tá bom. E quem que é jornalista? Às vezes tem, olha lá, tem uma Tem pessoa. mais uma? Bom, eu vou me referir mais as apresentações estão passando ali, eu vou me referir mais aqui, e talvez não dê para ler, né? Também não preciso falar de todos os bullets da apresentação, né? Mas a oncologia ela é um cenário muito complexo, né? Nós, lá da Secamargo, a gente tem que amarrar diversas camadas para conseguir avançar nessa história, né? Então, a gente parte de uma escala grande, né? Vocês estão aqui, estão participando de várias apresentações, né? 14 milhões de pessoas devem ter o diagnóstico de câncer no mundo, né? Câncer não é uma doença só, é um conjunto de doenças, né? Então, por isso que esses números são nessa escala. E a tendência é crescente, né? Porque as pessoas vivem mais e o fato de viver mais aumenta o risco, obviamente, pela natureza da condição médica. Os métodos diagnósticos se aprimoram, então a gente faz mais diagnóstico hoje do que a gente fazia no passado, e a tendência é que isso continue, né? E se descobrem novas doenças também, né? Ou um conjunto de doenças que a gente achava que era uma só, a gente começa a ver que tem várias diferenças mesmo no mesmo tipo de tumor, né? Uma mensagem importante aqui: o custo aumenta porque a tecnologia custa para a sociedade, né? Não estou dizendo só numa medicina privada, é para qualquer um. O sistema público também tem que fazer a gestão do seu recurso. Então, a evolução dos medicamentos, dos métodos diagnósticos, do cuidado hospitalar, do cuidado ambulatorial, aumenta, e isso é uma pressão para todos nós, né? A gente tem que colocar isso, né? É tão importante esse aspecto do custo que começa a surgir na discussão acadêmica oncológica um termo que é a toxicidade financeira do tratamento. Ou seja, o custo ele exige um investimento da pessoa, a pessoa tem todo o estresse do tratamento, e uma vez encerrado o tratamento, ela volta para a sua vida normal, né? E ela tem uma outra condição, né? Usou reservas, eventualmente perdeu o emprego, e agora ela tem que lidar com tudo isso, e ela superou o câncer, né? Então, tem toda uma ciência em cima disso, isso vai ser cada vez mais presente no tema oncologia, né? Um outro aspecto é o contexto da doença, ele pede soluções rápidas, e muitas vezes essas soluções nem sempre estão prontas. É só para quem estava dormindo aí, acordou. Foi um lápis que caiu. E então, esse contexto de busca pelas soluções, muitas vezes, forçam a abreviar etapas do processo de descoberta, de inovação, né? Então, a ciência é um parceiro muito grande da busca de soluções. E lá na Secamargo a gente tem esse pilar muito desenvolvido, né? A Vilma vai falar isso, vai apresentar esse tema após a minha fala, mas a gente está buscando tanto a viabilidade econômica quanto o encurtamento do prazo da inovação para ela vir para a prática, para beneficiar os pacientes, né? Uma mensagem muito positiva é a oportunidade mais efetiva da abordagem do câncer é na prevenção e no diagnóstico precoce. Porque o diagnóstico precoce permite com que os métodos terapêuticos sejam menos invasivos, mais baratos, naturalmente, e muito eficientes. Tanto, alguns números eu vou mostrar, mas principalmente na apresentação da Vilma, vocês vão ver qual que é o benefício disso, né? Prevenir e fazer diagnóstico precoce. Homem e mulher têm quase uma igualdade nesse tema, né? A doença ela não escolhe sexo, ela muda o tipo, mas ela não escolhe. Então, praticamente a mesma incidência, ao todo 600 mil casos ano, essa estimativa do INCA, que é o órgão oficial, que traz esse número, e se divide aí, entre homens e mulheres numa igualdade. O que muda é o tipo, né? Para o homem,
A principal é o câncer de próstata, é o mais frequente. Para a mulher é o câncer de mama. E depois, pulmão e traqueia, muda só o ranking, mas eles estão alto no ranking, né? O principal ofensor aqui é o fumo. E colo retal também está alto aqui, né? No lado feminino, o colo do útero, ainda dado nacional, lamentavelmente, ele é muito frequente, é uma doença que é prevenível com a vacinação e com o Papa Nicolau, o diagnóstico precoce, mas, lamentavelmente, a gente ainda está alto com essa incidência, né? O Brasil não é um país homogêneo, tem áreas muito mais desenvolvidas que outras, e o estado de São Paulo, por exemplo, o colo do útero já está caindo um pouco mais. É uma boa notícia, né? Então, esse é um exemplo claro de prevenção trazendo um benefício. Um grande componente na causa do câncer são fatores que são modificáveis, né? Então, a gente falou do colo do útero, que é, por exemplo, com a vacina, né? O HPV, uma causa já muito bem estabelecida. Há outras infecções que aumentam o risco do desenvolvimento do câncer, mas tem os outros hábitos, né? Consumo excessivo de álcool, tabagismo, tipo de alimentação, exposição à radiação, luz solar, né? Um país como o nosso, muito exposto ao sol, então sem protetor solar, evitar os horários mais agressivos, né? Ou mesmo a radiação, né? O tratamento com radiação também, ou exposição desnecessária à radiação também é um fator de risco, principalmente nas idades mais jovens, né? A gente tem vários desafios, né? Eu falei da toxicidade financeira, né? O custo direto do tratamento, né? A gente tem que viabilizar esse custo por meio de um plano de saúde, por meio do SUS, ou por um esforço pessoal. Várias ONGs ajudam pacientes em situações de maior exposição para esse risco. E tem o custo indireto, que é a pessoa, muitas vezes numa fase produtiva, que se ausenta dessa atividade produtiva e vai se dedicar exclusivamente ao tratamento, muitas vezes não consegue retornar para a sua atividade profissional, né? Então, são dados que prejudicam, né? Então, a gente fala que o cuidado, e tem muito dado com relação a isso, né? O cuidado à oncologia, hoje, ainda ele é muito fragmentado, né? A Agência Nacional de Saúde convidou várias instituições para fazer um mergulho nesse tema. O AC Camargo colaborou de uma maneira principal nesse assunto, né? E a fragmentação nada mais é que a descontinuidade em cada uma das etapas do tratamento, do diagnóstico até a reabilitação, né? Então, se a gente conseguir minimizar isso, a gente vai usar melhor o recurso. E essa é uma das propostas que essa instituição tem, né? Então, a gente vai ter gastos duplicados no sistema fragmentado. Isso resulta em maior número de internações que poderiam ser evitadas, eventualmente, né? A informação ela fica represada em etapas desse fluxo da jornada do paciente, e aí você, sem informação, não consegue tomar a melhor decisão. E, por fim, muitas vezes ela vai atrasando etapas do diagnóstico, do tratamento e da reabilitação, né? Então, essa é a situação que todos envolvidos na questão estão buscando superar, né? Como que a gente pode superar isso? Integração das equipes, colocar os times juntos, conversando, times multidisciplinares, várias visões, vão trazer um melhor resultado, né? Buscar sempre a melhor agilidade e a qualidade, medir a qualidade, né? O Glauco falou das nossas certificações de qualidade, são certificações específicas para oncologia, e isso é uma forma da gente garantir, com um avaliador externo, que a gente está fazendo o certo, né? o melhor disponível, né? E reunir os profissionais para discutir cada uma das etapas, né? Etapa diagnóstica e etapa terapêutica, como a gente falou. Então, isso que é a abordagem multidisciplinar. Então, aqui é um exemplo, né, dessa fragmentação, né? As principais etapas que elas acontecem, né? Todo o processo ele começa com informações gerais, como está nesse primeiro quadrado. Depois ele vai passar por etapas diagnósticas. A patologia é cada vez mais central
nesse processo para dar o subtipo histológico e que esse subtipo ele determina qual o tratamento vai responder melhor para aquele paciente com menor efeito colateral, né? Então, aqui é só um exemplo de como é complexo você fazer essas informações fluírem de uma maneira eficiente, né? Bom, o que representa esse time multidisciplinar? Ele não significa só ter as pessoas qualificadas todas juntas, né? Eu gosto de fazer um exemplo com a seleção brasileira naquele famoso 7-1, né? Naquele famoso 7-1, o time não era composto de jogadores ruins. Os jogadores eram bons, mas o time não conseguiu desempenhar como time, né? Praticamente o mesmo time hoje passou mais de 10 jogos sem perder, né? Muda o líder, mas o time praticamente é o mesmo, sem perder, e já está classificado para o próximo Mundial. Então, esse é o paralelo que eu faço para vocês. Não basta ter só um time de estrelas, essas estrelas elas têm que jogar junto, né? Que são os recursos humanos, né? Além disso, o item B lá, tem que ter tecnologia que dê suporte e seja desenhada para o cuidado do câncer, né? O item C, a comunicação. E não é só fazer o esforço de comunicar, o registro está disponível. Muitas vezes o médico que vai dar continuidade no tratamento ele tem que se apoiar no registro anterior, né? Então, está no mesmo prontuário, tudo organizado, funciona melhor, né? E a informação é a base da decisão. Isso sempre vai ser uma discussão individualizada com cada paciente, mas o paciente, para decidir, ele tem que estar informado e tem que ter informação de qualidade, né? Então, a gente tem falado, né, que o câncer, o combate ao câncer, não é exclusivo de uma instituição, ele é uma causa que envolve todos, né? E o Cancer Center, que é a evolução que o C. Camargo vem desenvolvendo, é uma forma de resolver essa questão. Não é a única forma, mas aqui eu vou mostrar quais são os componentes que caracterizam essa solução, né? Ela não deixa de ser inovação, ela está muito apoiada em conhecimento, ela tem a integração, como eu falei, e ela vai desde a etapa diagnóstica até a reabilitação. Então, decompondo um pouco isso, né? Lá no C. Camargo são 5.000 profissionais, né? Então é um grupo relativamente grande, né? Dedicado para o câncer e para suas questões médicas e de saúde relacionadas, né? A gente tem o primeiro quadrado ali, uma ação de prevenção, para identificar precocemente as alterações e, eventualmente, até influenciar a sociedade para mudar os seus hábitos e adotar hábitos saudáveis, que vão evitar com que os riscos ocorram e a doença se instale, né? Aí o segundo bloco, quer dizer, para um bom tratamento você precisa ter um diagnóstico, é fundamental essa etapa. Então, todos os profissionais lá de diagnóstico estão integrados e buscando sempre a melhor informação. Se estabelece o tratamento aqui nesse terceiro bloco, né? O tratamento ele pode, a depender da doença e da fase da doença, ele tem lá os 3 pilares mais comuns, né? O primeiro foi a cirurgia, desde o fim do século XIX. Depois, a radioterapia se desenvolve muito forte. E aí, lá para a década de 30, 40, começa a quimioterapia, que geralmente são os 3 pilares mais importantes. E aí a ciência continua evoluindo, né? A gente está desenvolvido nisso também, novas metodologias, como a imunoterapia e as terapias-alvo, que tentam atingir as células sem afetar o organismo como um todo, né? A reabilitação é uma etapa fundamental, porque, felizmente, a maior parte das pessoas se curam e querem voltar para a vida normal, e ter uma vida normal também depende de um esforço do paciente e dos cuidadores, né? E aí, terminado, tudo reabilitado, a pessoa vai para uma fase de acompanhamento. Em geral, a gente considera até 5 anos como período de acompanhamento, e as estatísticas mostram isso, né? Toda essa sequência sempre apoiada em 2 pilares. A pesquisa, né, ciência da saúde, para validar cada uma das inovações que a gente vai implementando lá. E o ensino, que é transmitir esse conhecimento para os nossos profissionais lá de casa ou para toda a sociedade. A gente forma
pessoas, formam médicos, e a maior parte desses profissionais estão em outras instituições, levando esse modelo de abordagem da oncologia. Qual que é a história do conceito do Cancer Center, né? Uma forma de contar essa história é olhar a história da medicina americana. Em 1937, nos Estados Unidos, eles fundaram o Instituto do Câncer de lá, ligado ao Ministério da Saúde, isso lá em Washington, tá? E eles começaram a ver quais seriam as melhores formas de abordar essa questão. Passado algum tempo, vários avanços foram acontecendo, eu não quis ser exaustivo nessa história, né? Mas em 1958, os cientistas que estão dentro desse Instituto do Câncer lá, eles começam a ver que fazer combinação de estratégias terapêuticas começa a trazer melhor resultado. Isso, para o modelo médico mental, é uma quebra de paradigma, porque geralmente o médico ele é metódico, ele vai acreditar naquele diagnóstico, vai usar uma estratégia terapêutica, vai observar o resultado e depois ele vai andando com isso. Então, essa é a forma que a escola médica vê, em geral, as coisas, mas na oncologia é diferente. E aqui, nessa década, eles começaram a mostrar que combinar terapêuticas era melhor do que você fazer isoladamente, né? E esse conceito vai amadurecendo, e no início da década de 70, ele já está praticamente pronto, e o Ministério da Saúde nos Estados Unidos fala, bom, então, já que a gente tem agora uma fórmula que está trazendo o melhor resultado, a gente tem que fazer um esforço de disseminar essa fórmula. E aí eles começam a estimular a formação de cancer centers em cada estado americano. E esse centro, para fazer essa evolução acelerada, ele sempre vai ter um componente de pesquisa muito forte, ele precisa ser um centro formador para disseminar todas as práticas, né? E esse modelo, de uma certa forma, inspira o AC Camargo Cancer Center, né? Não é, você se autodenominar Cancer Center é uma decisão da instituição, isso a gente fez já em torno de 5 anos atrás, mas é um compromisso, é declaração de um compromisso, né? De expectativa que esses pacientes vão ter essa abordagem integrada. Tem vários modelos hoje em dia, né? A ciência também estuda os modelos de cuidado, né? O AC Camargo ele é um modelo clássico de freestanding, quer dizer, ele não está ligado a nenhum centro acadêmico. Muitos desses cancer centers estão ligados a escolas de medicina, mas lá no AC Camargo a gente tem as nossas iniciativas de formação de profissionais, como vocês vão ver mais para frente aqui nesse bate-papo. E tem, no próprio Instituto do Câncer americano, eles têm a sua próprio modelo de conceito do que para eles é o mínimo para se chamar Cancer Center. Bom, dentro do Cancer Center, e a gente está fazendo o desenvolvimento desse conceito lá no AC Camargo também, a gente tem o conceito do navegador, que é um profissional de saúde, né? Pode ser um enfermeiro, mas não necessariamente, não obrigatoriamente. E esse profissional de saúde ele vai auxiliar a jornada dos pacientes em cada uma das etapas, né? Então, com essa estratégia, a gente já tem evidências na literatura que aumenta a efetividade do tratamento, né? Então, ter esse apoio e ajudar o paciente a transitar é uma forma de garantir a integração, né? Esse indivíduo ele reduz as fragmentações. Mesmo numa instituição como a nossa, pode haver alguns escapes. Então, esse é um profissional que é como se fosse o gerente da conta de saúde desse paciente, né? Ele vai pegar em cada uma das transições e avançar junto com ele, né? Ele facilita a coordenação, ele pode fazer busca ativa. Se o paciente a gente estava aguardando um paciente numa determinada visita, esse paciente se ausenta, a gente ativamente pode falar, puxa, cadê você? O que está acontecendo? O que houve e tal, né? Piorou ou não piorou? Então, tem toda uma estratégia que gera melhor qualidade e, naturalmente, melhor satisfação também, né? As pessoas se sentem mais cuidadas, né? Doutor, desculpa interromper, para esclarecer, essa pessoa, ela já existe no AC Camargo? Ela já existe. Ela responde por um grupo de pacientes?
por um grupo de pacientes? Eu vou mostrar como que ela trabalha hoje no AC Camargo. A gente tem essa pessoa atuando nos casos de câncer de mama, para a gente também ganhar essa experiência e depois expandir esse modelo. Mas para câncer de mama a gente já tem, e eu vou mostrar como, Mônica, daqui a pouquinho. Bom, como que a gente garante a integração também? O navegador, né, como eu falei aqui, é uma das estratégias, mas não é a única. Então, tem camadas de integração. Uma outra camada importante é uma reunião multidisciplinar, que depois o Glauco vai dar um testemunho da experiência dele como líder de uma equipe, como que essa coisa acontece, né? Mas o nome em inglês é Tumor Board, então é uma discussão multidisciplinar, né? É o antigo, vamos fazer uma junta médica, mas de uma maneira mais elaborada, né? A gente tem protocolos definidos para cada etapa do tratamento, né, que são os guidelines ou protocolos, e toda essa dinâmica de integração, de novo, sempre apoiada por pesquisa e por ensino. Por que a pesquisa está junto? Porque a gente precisa, de uma certa maneira, influenciar a agenda de pesquisa para trazer respostas que são necessárias hoje, né? Então, nessa discussão multidisciplinar, então vejam aqui, ó, radioterapia, oncologia, cirurgia, métodos diagnósticos, equipe de reabilitação e componente genético. Então, esse grupo, organizado por tipo tumoral, vai fazer uma discussão de cada caso, né? E numa reunião dessas, essas equipes discutem de 5 a 10 casos, a depender. E a discussão gera uma recomendação terapêutica para aquele caso. Então, é o conhecimento aplicado. Então, às vezes, a equipe de pesquisa começa a identificar que tem perguntas muito urgentes que ainda não estão sendo respondidas. Isso começa a influenciar a agenda de pesquisa. Tem outra coisa, outro ganho. Muitas vezes já tem respostas no campo da pesquisa que o pessoal de assistência precisa começar a se apropriar. Então, também a gente aumenta esse fluxo, né? E, num outro grau, é sempre com olhar na capacitação dos profissionais para que as novas tecnologias estejam sempre utilizadas da melhor maneira, conforme o benefício que eles geram. Esse é só um esquema do navegador, para vocês entenderem como ele funciona, né? O paciente, aqui é o exemplo do câncer de mama, né? Então, o paciente é essa moça de vestidinho azul, né? O navegador está sempre do lado dela, está aqui de branco, com um crachazinho verde, e ele vai acompanhando cada etapa, né? Então, essa aqui é a jornada, tem desde a primeira consulta, quando se confirma que o caso é positivo, aí tem as investigações de estadiamento que a gente acompanha, a comunicação e a definição do tratamento, né? Uma discussão muito crítica ali de como vai ser os próximos passos, e aí vem todas as etapas. Nem sempre todo mundo passa por todas, né? Um diagnóstico precoce, a cirurgia, na maioria das vezes, resolve, né? Mas, a depender do estadiamento, ele vai passar por todas e vai chegar, felizmente, da melhor maneira possível, numa etapa de acompanhamento, né? E aqui a gente, de novo, expressa o ensino e a pesquisa, alimentando e dando suporte para toda essa jornada. Então, Mônica, aqui é um pouco da prática de como funciona o navegador, né? Essas etapas que compõem o conceito de Cancer Center no AC Camargo, elas estão sendo implementadas em fases. E a gente tem que se organizar. Não adianta você ir por uma fase de navegação se você não fizer algumas fases anteriores. E é isso que a gente está caminhando da maneira mais rápida possível, né? Então, essa é a nossa trajetória de desenvolvimento, né? Então, a gente já se organizou em centros de referência, então as equipes são especialistas por tipo de tumor, né? Essas equipes se reúnem em divisões clínicas, time cirúrgico, time clínico, equipe de diagnóstico e assim vai, né? Os tumor boards já estão instalados para todos os tipos tumorais, desde o ano passado, né? A gente está pilotando na mama o acesso direcionado, essa jornada personalizada integrada e o programa de navegação. Então, a gente, terminando em mama, a gente amplia esse conceito de uma maneira adaptada lá para o nosso ambiente, né? Isso aqui é só uma foto do que é uma reunião de tumor board, né? Então, vários médicos
de várias especialidades discutindo o caso, informação clínica do paciente no centro, diagnóstico, imagens diagnósticas, toda a informação ali disponível ao vivo para todos, né? A gente já tem mais de 1000 casos discutidos nesse modelo, tá? E a recomendação ela é registrada no prontuário do paciente. Então, o médico que está cuidando do paciente, ele vai discutir com o paciente depois sobre isso, né? Então, olhando aqui o modelo aplicado na mastologia, né? Então, é uma equipe de 11 mastologistas, é um dos maiores volumes que a gente tem lá na instituição, 34.000 consultas e 1.500 cirurgias em 2016, né? Então, ele representa quase 20% da nossa atividade. Por isso que a gente está começando com ele, né? Aqui é só para mostrar a incidência, realmente, na nossa casuística, é o maior volume. A gente aplica esse modelo em todas as etapas do cuidado, né? Desde do rastreamento, prevenção, até o fim de vida. Então, a gente está mapeando todos os detalhes para a gente fazer todas essas amarrações, né? E assim vem também as outras atividades que atravessam tudo isso. Então, a navegação ela cruza tudo, os cuidados paliativos e psicossociais cruzam tudo, as atividades de ensino e pesquisa e análise de dados populacionais também estão disponíveis durante todo o tempo. A gente tem, né, no conceito, então, o time de acesso e navegadores, que é um time único. Hoje, se eu não me engano, são 4 pessoas trabalhando nisso, né? Tem uma liderança médica, que é a diretora do departamento, e tem uma liderança da enfermagem, que lidera tudo isso, né? O enfermeiro é um profissional chave no cuidado em saúde, principalmente na oncologia, né? A gente reúne esse pessoal numa sala que a gente chama sala de controle, onde as informações são concentradas para a gente não perder nada, né? E a gente está avançando num espaço dedicado, né? Provavelmente no ano que vem a gente vai ter uma unidade dedicada para o cuidado do câncer de mama. A gente desenvolveu materiais de apoio, né, para ajudar no cuidado, né? São muitas perguntas e a conversa com o médico às vezes é um tempo muito precioso, então a gente ajuda o paciente a se informar com dados de fácil acesso, né, feitos por jornalistas também, viu, Mônica? Não é só um técnico escrevendo, então a gente adapta esse conhecimento. Então, aqui é um manual sobre a doença, diagnóstico, todas as etapas, o que vai acontecer, e um material específico para a fase do tratamento que a pessoa está. Então, olha, a tua próxima consulta é dia tal, isso que vai acontecer, vamos tentar tirar o máximo possível do estresse que acompanha naturalmente essas etapas de tratamento, né? Qual que é o volume que a gente está conseguindo olhar nesse nosso piloto, antes da gente expandir, né? A gente está conseguindo ver 7% do nosso volume em cima desse conceito, né? Vamos ver daqui até o final do ano se a gente expande. A gente tem 3 grupos de pacientes que entram no programa de navegação. Um paciente com diagnóstico já confirmado, né, que, se eu não me engano, é aqui o grupo C. Um paciente com uma lesão palpável por um médico, mas ainda não tem diagnóstico, então, que é esse grupo menor, o grupo B. E aqui, o grupo A é uma paciente que já tem uma alteração na mamografia, que é o que a gente chama de BIRADS 4, é uma alteração, ou mais, 4 ou 5. É uma alteração altamente suspeita e merece uma investigação. Desse grupo, metade teve o caso confirmado como câncer de mama, e a estratégia terapêutica, na maior parte das vezes, foi iniciar pela cirurgia, em 24 pacientes, em 10 pacientes foi fazer a quimioterapia pré-cirúrgica, né? Então, dando um total de 34. A gente mostra aqui um pouco da evidência do resultado, né? Então, está aqui 1, 2, 3, 4, 5 é o estadiamento. Então, vocês vejam que quanto mais cedo é o diagnóstico e o tratamento, melhor a sobrevida. 60 meses é 5 anos. Então, um diagnóstico de câncer de mama, na nossa experiência, esse é dado do AC Camargo de 2000 a 2011. Então, são 10 anos de acompanhamento, né? A gente tem que, estadio 1, 98% das mulheres estão vivas
e livre de doença em 5 anos. É sensacional. Por isso que eu falo que vale a pena investir em prevenção e diagnóstico precoce, né? Estadio 2, que ainda é doença localizada, também é um número bom, 92,9. Né? E aí a gente compara, como que a gente comprova que isso é bom ou não? A gente compara com as referências que a gente tem na literatura. Né? Então, vejam só, que aqui é um grupo populacional, né? Doença localizada, 98,9% de sobrevida em 5 anos. E a experiência do AC Camargo, 98,2%. Então, essa é a forma da gente olhar se o resultado realmente está dentro ou fora do esperado. Né? E esse também é um dado que a Vilma vai explicar com mais propriedade. Não? Posso falar, então? Que aqui é um dado americano, né? Mas é o que nos inspira e faz a gente buscar e permanecer nesse modelo, né? Comparando, quanto mais alta a linha, melhor a sobrevida ao longo do tempo. Tá? Aqui é 100% e aqui é 0. Né? Então, vejam que a linha mais alta, aqui é câncer de ovário, né? Mudou o tema, câncer de ovário, mas as mulheres tratadas com câncer de ovário num Cancer Center têm uma sobrevida maior do que as mulheres tratadas num hospital geral de alto volume, que acaba tendo um volume e uma experiência razoável, mas não é a mesma coisa, e depois, num terceiro nível, um hospital regional, um hospital de menor volume, naturalmente menor experiência. Né? É claro que tratar é importante sempre, se tiver possibilidade de um acesso a um Cancer Center, tem esse benefício. Né? Nem todos têm acesso, é claro, o Brasil é um país grande, os Estados Unidos também é um país grande, mas é esse o dado objetivo que inspira a gente. Bom, tentei traduzir numa linguagem mais acessível, né? Se tiver dúvidas, eu vou estar aqui no final. E agora eu passo a palavra para a Vilma, você vai fazer uma pequena apresentação. Vou fazer uma pequena observação antes. Queria fazer uma pequena observação que surgiu um conflito de interesse com a sua colocação, meu, sim. Que é o seguinte, nos últimos 2 meses, eu nem ia falar isso, mas eu passei por tudo isso e super funcionou por esse fio condutor aí. A gente descobriu que meu marido estava com câncer de fígado em dezembro e numa mamografia de janeiro apareceram aquelas células mutantes enlouquecidas, HLA, não sei o quê, eu não sei direito, células rebeldes, que elas são neoplásicas, mas não são câncer ainda. Aí eu falei, vou cortar os pulsos, vou me matar, eu não tenho paciência para lidar com isso, não sei o quê. E o AC Camargo, eu falei, não, vou marcar consulta. Aí ele ligava a pessoa, então, você tem consulta, você vem? Aí eu ia. Aí, não, porque eu estou com dificuldade de decidir, não sei o quê, está tudo confuso. Não, vou te encaixar, semana que vem você vem aqui, a gente conversa um pouquinho mais, vamos fazer outro exame. Eu sei que em 2 meses, com todas as minhas tentativas de fugir, eu tirei as tais das células, que eram BRADS4, HLA, eu não sei os nomes das mutações exatamente. A cirurgia foi incrível. Quando eu estava saindo de tirar os pontos, falaram, olha, agora você vai na oncologia clínica, ver como é o segmento. E eu falei, não, mas já, vai, sai daqui, vai lá e marca. E eu estava meio no piloto automático, porque marido, câncer de fígado, ele está bem, mas é um desdobre. Né? E eu fiquei impressionadíssima, porque acabou para mim isso, agora é só um monitoramento. Então, realmente, eu fiquei muito impressionada. Não estou sendo paga para falar isso. A gente nem combinou, né, Mônica? A gente nem não combinou, sabia dessa história. mal sabia, né? Mas é isso aí, esse esquema integrado não deixa a gente escapar. Muito bom. Agora, eu queria apresentar a doutora Vilma, que eu já conheci anteriormente, que é uma mulher muito interessante, poderosa, porque ela dirige uma área que tem pelo menos 200 pesquisadores, não é isso? A doutora Vilma coordena o grupo de biologia tumoral e biomarcadores, é superintendente de pesquisa do AC Camargo, e ela tem grande experiência em farmácia bioquímica pela USP, além de mestrado e doutorado em ciências biológicas e biologia molecular também pela USP.
participa do corpo editorial de periódicos como Journal of Neurochemistry e Brazilian Journal of Medical and Biological Research. Aqui a letra está pequena aqui. Também foi presidente da Sociedade Brasileira de Biologia Molecular, membro do Conselho Internacional de Neurochemistry, chair do Committee for Aid, Education and Neurochemistry da International Society for Neurochemistry. Nossa, e é muita coisa, gente. Eu vou parar por aqui para dar tempo da palestra continuar. Doutora Vilma, por favor, fique à vontade. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Para mim é um desafio falar numa plateia, não de profissionais da área de saúde, para quem eu falo sempre, mas é um desafio falar para os pacientes. Então, eu vou contar e eu fico à disposição para vocês me perguntarem e saberem mais sobre a pesquisa. Eu vou... então... Tá, eu acabei de mudar. Eu acho que eu tenho que ficar mais perto. Isso. Então, eu achei que a melhor forma de contar para vocês a respeito da importância da pesquisa num centro, num Cancer Center, era mostrar uma história que deu certo. E, em cima dessa história, a gente entender por que é importante a pesquisa num Cancer Center. Então, essa é a história do AC Camargo, e eu vou usar isso de modelo para falar por que a pesquisa é importante. Então, se vocês olharem lá no comecinho, isso não aponta, tá? Mas se vocês olharem lá no comecinho, no ano de 1953, quando o hospital foi inaugurado, o ano seguinte ele já teve a iniciativa de montar um grupo de residência médica. Essa foi a primeira residência médica em oncologia do país e mostra para a gente a importância e o compromisso, já naquele momento, de educar profissionais que vão tratar esse paciente de uma forma diferenciada. Então, esse foi o primeiro grande posicionamento da instituição. Se a gente vai ali para 97, em 97 aconteceu uma outra atividade super relevante em termos de educação. O AC Camargo teve uma proposta de um curso de pós-graduação aprovado pela CAPES, como qualquer instituição, como qualquer universidade pública. Ele é avaliado como qualquer universidade pública. Foi o primeiro curso de pós-graduação, estrito sensu, numa instituição privada no país. Tá? Então, de novo, com o compromisso de formar agora cientistas e pessoas que trabalhariam e que trabalham com pesquisa, não só na nossa instituição, mas de formar essas pessoas para o país e para o mundo. Muitas dessas pessoas que foram formadas aí estão em cancer centers, em lugares estratégicos no mundo. Tá? Depois, a gente vai... Então, qual que é o próximo passo? Um passo importante é conhecer a pesquisa molecular. Quer dizer, a gente sabe que, se a gente não conhece o mecanismo que está envolvido com o processo tumoral, a gente não vai saber tratar esse paciente, a gente não vai criar novas drogas. Então, isso foi muito importante para a instituição no ano de 83, quando o Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer, Instituto Internacional, com várias filiais no mundo, escolheu o AC Camargo para ter a sua sede na América Latina. Nesse momento, a instituição ganhou um diferencial de trazer pesquisadores de ponta do mundo inteiro, treinar pesquisadores do país e começar a fazer estudos moleculares. Tá? Se a gente vai para frente aí, o que vai acontecer? Se eu quero estudar mecanismos moleculares, eu tenho que ter material, eu tenho que ter informação do paciente. Ter prontuários organizados, saber o que vai acontecer, o que aconteceu com o meu paciente é fundamental para fazer pesquisa. E eu tenho que ter material tumoral, tecido, sangue, material do paciente que permitam que eu avalie no nível molecular e compare isso com os dados clínicos. Como esse paciente evoluiu, o que aconteceu com ele, ele respondeu à terapia, não respondeu, por que ele não respondeu? E aí nós vamos em frente, dentro dessa história, mostrando que nós somos envolvidos em projetos muito importantes no país e no mundo com relação ao genoma do câncer, com relação a mecanismos moleculares. Então, de novo, envolvimento com projetos internacionais que tentam, então, entender o que acontece com o câncer. E, finalmente, a gente recebe dinheiro para fazer isso. A gente recebe dinheiro de quem?
dos contribuintes, de cada um de vocês. Quando vocês pagam imposto, uma parte desse imposto vai para a FAPESP, por exemplo, no estado de São Paulo. E a FAPESP financia os estudos que nós fazemos, na nossa instituição, na universidade. Então, é direito de cada um de vocês cobrar o que está sendo feito com esse dinheiro. Tá certo? Esse dinheiro tem que ser empregado adequadamente. E existe também investimento da instituição. Então, no caso do AC Camargo, nós temos investido quase 20 milhões por ano, investimento do AC Camargo, para fazer pesquisa na área de câncer. Tá? E aí, essa história, então, agora vai refletir aqui no que eu vou contar para vocês. Nós estamos medindo a pesquisa em trabalhos publicados. Tá certo? É uma das formas da gente medir como a nossa pesquisa funciona. Então, se vocês olharem ali, desde a história do começo do AC Camargo, existe um platô de um número pequeno de publicações anuais, tá certo? E chega um momento que vem o Instituto Ludwig. Neste momento, a gente cria uma coisa na instituição, cria uma atividade na instituição, que é a cultura da pesquisa. Então, eu posso ter muito dinheiro e entrar numa instituição e falar, eu vou fazer pesquisa. Se não existir na cabeça de cada profissional que está naquela instituição a cultura da pesquisa, ela não vai acontecer. Tá? Eu dependo de criar essa cultura. E essa cultura foi criada no hospital, no AC Camargo, ela já existia, mas ela foi fortificada, muito fortificada, com a vinda de um grupo internacional, então, para a instituição. Mas, se vocês olharem, essa cultura demora. Isso que eu falei para vocês. Essa cultura e começar a fazer pesquisa demora um tempo. Então, se vocês olharem, ali, depois da vinda do Instituto Ludwig, desculpa que eu não consigo apontar, depois da vinda do Instituto Ludwig, ainda existe um platô, e o que é o grande desafio? O que aconteceu que mudou a pesquisa no AC Camargo? Programa de pós-graduação. Formar pessoas, capacitar pessoas. Neste momento, o AC Camargo começa a publicar muito. A pesquisa começa a ser mais incentivada. Novos alunos, orientadores, cabeça nova, gente pensando, muita gente pensando. E aí, o CEPID e o INCITO são grandes investimentos que a FAPESP e o CNPq fizeram, e também a instituição. E aí, com gente trabalhando, gente pensando, recurso financeiro, o número de publicações cresceu exponencialmente. Tá? E, finalmente, a gente chega num ponto onde só crescer exponencialmente não adianta. A gente tem que qualificar. Não adianta fazer qualquer pesquisa, mas adianta fazer pesquisa relevante. Pesquisa que realmente vai trazer benefício para o paciente. Nesse momento que a gente está trabalhando, e esse gráfico, eu não vou explicar exatamente o que é isso, mas esse gráfico mostra o impacto da nossa pesquisa, que tem subindo, vocês podem ver ali nas curvinhas em verde, gradativamente durante os anos. É nisso que nós estamos trabalhando. Então, isso é uma história de sucesso que é usada para mostrar para vocês o que é a cultura da pesquisa, o investimento na pesquisa, tanto público como privado, e a formação de pessoas. E, de novo, uma nação que não investe em pesquisa é uma nação que vai ficar para trás, e vocês sabem muito bem o momento do país, o que está acontecendo, e isso é um problema muito sério. Nós vamos perder muitos anos e muitas pessoas que deixam, profissionais que deixam de trabalhar em pesquisa, porque não tem atividade acontecendo na área de pesquisa. Tá? E isso, nós vamos perder uma geração inteira de profissionais se a gente continuar investindo pouco na pesquisa como nós estamos fazendo. Só para mostrar para vocês os números, desculpa, essa é a nossa pós-graduação, desde 97 até 2015, ali está errado, não é 2005, 2015 nós formamos mais de 600 mestres e doutores, esses números de baixo são os números que nós tínhamos de pessoas, então, profissionais concluindo a atividade o ano de 2016. Tá? É importante ressaltar que nós não temos universidade, mas nós incentivamos muito alunos de graduação comecem a participar da nossa pesquisa. Tá? Então, nós temos o que a gente chama de iniciação científica, alunos que vêm da universidade trabalhar com a gente.
O curso a residência é muito robusta, eu falei para vocês, ela existe já desde a fundação do AC Camargo. Nós já formamos mais de 1.200 médicos residentes e multiprofissionais. O profissional começou mais tarde, então nós temos um número menor. Esses médicos estão no país inteiro, muitos ficaram no AC Camargo, mas eles estão no país inteiro, e muitos foram para fora, particularmente na América Latina. Então, essa atividade de formar e capacitar um médico para atuar na oncologia é uma atividade muito importante do AC Camargo. Então, o que acontece quando a gente pensa em pesquisa? A gente tem alguns termos que a gente usa. Quando eu falo da pesquisa molecular, a pesquisa molecular é uma pesquisa que estuda mecanismos, moléculas, como elas funcionam na célula, e ela tem, no nosso caso, a gente quer que ela seja intimamente ligada com a pesquisa clínica, que é a pesquisa que olha o paciente, que usa material do paciente. Essa pesquisa é chamada de translacional. Ela é fundamental numa instituição como a nossa, porque a gente consegue conectar a descoberta que existe lá na pesquisa básica com como isso é importante para o paciente. Tá? Obviamente que a gente, trabalhando dessa forma, a gente melhora o tratamento em benefício do paciente e melhora também o sistema de saúde. Como que funciona uma pesquisa? Eu falar para vocês, eu sou muito boa, eu venho aqui e falo que o AC Camargo faz pesquisa muito boa. Não funciona assim. A pesquisa tem que ser avaliada por pares. Eu tenho que ter um par cientista meu dizendo o que você fez é relevante, eu vou citar o que você fez, porque o que você fez influenciou o meu trabalho, influenciou a forma com que eu trato o meu paciente. Então, para que a gente garanta que essa atividade é de boa qualidade, a gente fez o que todas as instituições importantes na área e de renome fazem. Nós convidamos cientistas internacionais. Esses cientistas que vocês estão vendo aí, eles fazem parte de um grupo que a gente chama de Advisory Board. Eles são do Princess Margaret, no Canadá, e de duas instituições no Canadá, o McGill e o Princess Margaret, e 3 instituições nos Estados Unidos, o MD Anderson, a Universidade da Califórnia e a Universidade de Berkeley, onde eles vêm a cada 2 anos e nós mostramos para eles o que nós estamos fazendo, eles nos apoiam dizendo, olha, esse é um bom caminho, esse não é um bom caminho, e eles avaliam cada um de nós para a qualidade da nossa ciência. Então, isso é fundamental para a gente garantir que a pesquisa que nós fazemos é de boa qualidade. E como que a pesquisa que a gente faz beneficia o paciente? Então, eu vou dar um exemplo de um departamento para vocês. Esse é um departamento de cabeça e pescoço, é um departamento muito ativo na nossa instituição. Então, se vocês olharem a curva da direita, lá, vocês estão vendo que o número de pacientes que esse departamento atende está aumentando ao longo dos anos. Eles estão atendendo, em 2014, eles atenderam 2.000 pacientes. Se vocês olharem a curva de baixo, é o número de publicações, é a pesquisa que eles estão fazendo. E vocês veem que as publicações crescem junto com o atendimento do paciente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou atendendo o meu paciente, eu estou qualificando o que eu faço. Eu estou fazendo pesquisa, eu estou usando o dado do paciente do ano, 2, 3 anos anteriores, para beneficiar o paciente que está vindo depois. Tá? Acho que você está na frente. Uma outra forma de medir a qualificação da pesquisa que eu faço. Existem guidelines, então, para quem não sabe, protocolos ou receitas de como eu trato um determinado tumor. Tá certo? A informação que foi gerada na pesquisa serve para eu protocolar, para eu dizer, olha, essa doença tem que ser tratada dessa forma. E o que a gente vê aqui é um guideline internacional, tá? Do NCCN, que é o National Comprehensive Cancer Network, que é o network, que é o grupo de centros que trata câncer no mundo. E, se vocês olharem esse quadradinho vermelho aqui, isso é uma publicação do AC Camargo. Está mostrando que a pesquisa que nós fizemos foi importante para montar protocolo de tratamento de paciente com tumor de cabeça e pescoço. Tá? Para nós é um orgulho ainda maior, porque esse trabalho foi o trabalho da primeira aluna de doutorado que se graduou na nossa instituição, a Karina, que está ali em cima a foto dela, Karina Ribeiro, está agora na Fundação Oncocentro, e o orientador dela nesse trabalho foi o Dr. Luiz Paulo Kowalski, que é médico da instituição, titular da cabeça e pescoço.
Apareceu lá? Acho que apareceu. Está aparecendo? Aí. Ok. Porque eu vou dar um exemplo para vocês de um tipo de tumor, de um grupo de tumores que são chamados tumores raros. Tá? Os tumores raros são os tumores mais complicados que quem trata bem tumor raro, centro de excelência. Por quê? Porque tem um volume muito pequeno e o médico precisa ser altamente especializado para tratar um tumor raro, ele precisa conhecer, ele precisa ter visto muitos casos. E onde o médico vê muitos casos? Num centro de excelência e não num centro isolado. Então, isso não é dado nosso, mas se vocês olharem, os tumores raros, pelo nome, são muito raros. Eles estão no gráfico da direita, lá, aquela curva, aquela primeira barra, mostra que tem pelo menos 200 tipos de tumores raros diferentes. Eles são raros, mas existem muitos tipos. Tá? E eles têm um perfil diferente. Se vocês olharem a curva do gráfico do meio, a curva vermelhinha é a curva dos tumores raros. E eles têm uma incidência muito alta em pacientes jovens, adultos e adolescentes. Todo mundo sabe que os tumores, normalmente, o câncer atinge pessoas com mais idade. Então, vocês veem a curva em azul, é a curva dos tumores mais comuns. Então, quem é mais velho tem mais chance de ter câncer. E os tumores raros acontecem mais em crianças e adolescentes. E, na curva da direita, as barras em vermelho mostram a sobrevivência dos pacientes com tumores raros. É sempre muito menor do que dos pacientes com tumores mais comuns. Então, realmente, você precisa ser especializado para tratar esses tumores. Então, aí eu uso o que aconteceu há 30 anos atrás, no grupo da pediatria da instituição, onde eles estavam tratando, então, um tumor raro, que chama tumor de Wilms, que é um tumor que acomete crianças, tá certo? Então, se vocês olharem a curva da direita, as curvas da direita são a sobrevivência. Quando a gente olha uma curva dessa, para quem nunca viu, a gente está olhando porcentagem de sobrevivência. Então, quantos pacientes estão sobrevivendo ao longo do tempo. Então, quanto mais ela cai rápido, mais gente morre ao longo do tempo. Tá? Então, o que acontecia na instituição? Os pacientes morriam muito, a gente tinha uma taxa de mortalidade muito grande com as crianças. E o grupo se organizou num grupo liderado pela Beatriz de Camargo, que eu vou mostrar no próximo slide, e pelo Grupo Brasileiro de Tumores de Wilms. E eles fizeram um protocolo, se organizaram para tratar os pacientes, e o que acontece está na curva, mas se vocês olharem no gráfico da esquerda, os pacientes em estadio 1 e 2, antes desse protocolo, eles tinham uma sobrevivência, 70% dos pacientes sobreviviam em 3 anos. Tá? Com esse protocolo, essa sobrevivência passou a 90%. Tá? Se a gente olhar os pacientes mais complexos, que têm doença mais avançada, é mais robusto ainda, de grau 3 e 4, a sobrevivência desses pacientes em 3 anos era 21%. Ela passou a ser 62%. Isso quer dizer o quê? É pesquisa, é protocolo, é gente trabalhando junto, melhorando o atendimento desses pacientes. Está aí a Bia de novo, a Beatriz de Camargo. Eu falei de Carvalho? Camargo, a Beatriz de Camargo, era titular da nossa pediatria, ela trabalha hoje no INCA, e o Eduardo Franco, que é, então, um epidemiologista, e está no nosso advisory board, se vocês lembrarem a foto lá de trás. Eles fizeram esse estudo, a figura está ruim, mas eu quis ser precisa e colocar a tabela do artigo publicado. Então, o que ela fez aqui? Eles tinham um problema, porque esses pacientes eram tratados com uma quimioterapia e as crianças precisavam receber 5 doses, 5 infusões em dias diferentes. E eles tinham uma adesão muito baixa, porque as mães não conseguiam trazer as crianças, as mães trabalhavam, e elas não conseguiam deixar o emprego. E as crianças eram subtratadas. Tá certo? O que eles fizeram? Eles desenharam um protocolo, em cima de algumas evidências científicas que já existiam na literatura, onde essas crianças passaram a receber uma dose única do quimioterápico. E as linhas em azul estão mostrando, o A é o protocolo padrão, que existia de 5 doses, e em B, o protocolo novo que eles padronizaram. E ela está medindo quanto a doença aparece, quanto o paciente ficou livre de doença em 2 anos e a sobrevivência. Tá? A primeira coluna é livre de doença e a sobrevivência. Se vocês olharem os números, eles são exatamente iguais. Quer dizer, que tratar com 5 doses de infusão ou uma é igual.
Tá certo? Então, eles fizeram esse protocolo, com algumas modificações, é usado até hoje e garante, então, a adesão ao tratamento. Então, isso, de novo, é atuar com pesquisa, é melhorar a qualidade do que eu ofereço para o paciente para que ele tenha a melhor sobrevida. Um outro tumor raro que a gente trabalha no AC Camargo é o tumor de pênis. O tumor de pênis é um tumor raro, mas, no Brasil, ele é muito incidente. A gente tem uma incidência muito alta desses tumores, principalmente no nordeste do país. Tá? Então, o grupo da patologia, liderado pelo Fernando Soares, e de urologia, pelo Ademar Lopes e pelo Gustavo Guimarães, estudaram mais de 1.000 casos de tumores do país inteiro, geraram um conhecimento compreensivo a respeito desses tumores. E, se vocês olharem essa página, é a mesma página que eu mostrei para vocês, do NCCN, daquele grupo que, então, protocola como tratar o paciente no mundo inteiro, e está aí o trabalho deles. Tá? Então, de novo, um trabalho feito na instituição vira protocolo mundial de tratamento desses tumores. Ai, gente. Agora eu descobri onde é, tá bom. Uma outra coisa muito importante, então, enquanto o Instituto Ludwig estava no país, estava no AC Camargo, foi criado, então, foi feito o primeiro trial clínico para a vacina quadrivalente do HPV. Todo mundo conhece a vacina, essa que é oferecida agora para as nossas meninas e também para os meninos. Por favor, vacinem seus filhos, suas filhas, seus sobrinhos, tá certo? E os meninos também, porque eles também são não está tão correlacionado o tumor de pênis com HPV quanto está o tumor do colo do útero, mas, vacinando os meninos, a gente protege as nossas meninas, tá certo? E esse trial clínico foi liderado pela Luísa Villa, que, na época, estava no AC Camargo e no Instituto Ludwig. Então, de novo, outro orgulho para o país ter liderado um estudo tão importante dessa vacina. Aí eu vou mostrar 3 slides para vocês, que mostram, vocês já aprenderam a ver curva de sobrevivência, é assim que a gente mede como que um tratamento é eficaz, do que acontece no AC Camargo, do que aconteceu. Isso são dados do AC Camargo. O que acontece na década de 2000 a 2000, no período, né, na década de 2000, então, no período de 5 anos, 2000 e 2004, e um período mais recente, 2010, 2012. O primeiro slide é com câncer de mama, ductal invasivo. Tá certo? Então, o que a gente está vendo? Que a melhora de protocolos, a pesquisa feita, e aqui não só no AC Camargo, mas a pesquisa do mundo, né, os pesquisadores se apropriam da pesquisa que acontece em todos os lugares. O que a gente vê nessa curva? Alguém quer me falar? Se eu comparo a curva de lá com a curva de cá, o que está acontecendo? Ela está subindo assim? Está tendo uma mudança para cima. Isso quer dizer mais gente está sobrevivendo. Então, num período de uma década, o que a gente tem, se a gente olhar, o Zé Marcelo mostrou isso para vocês, o azul e o verdinho são estadios 1 e 2. Esses estadios são os estadios que a gente cura os pacientes. É aí que a gente tem que fazer estadiamento, é aí que está o diagnóstico precoce. É seguir para a gente, se alguém tiver um tumor, que tenha aqui, porque aqui a gente cura os pacientes. Tá? Então, se a gente olhar o quadradinho, a tabela aqui do lado, ela mostra a sobrevida pacientes vivos em 5 anos. Então, a gente vê que, para o estádio 1, a gente não mudou muito numa década. 99,3% dos pacientes curados. Tá? Então, tem duas mensagens aqui. Uma é que a gente já está fazendo tudo que pode, ou que dá, a gente vai não, mas nós vamos pegar esses 0,7% ou 7% aqui, 0,7%, né? Mas olha a mensagem do grau 4, olha o que melhorou, dá para ver na curva. Ó. A sobrevida em 5 anos era de 20,7% dos pacientes e passou para 43%, dobrou a sobrevida dos pacientes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer mais pesquisa, mais informação, melhor tratamento do paciente. Opa! Agora eu aprendi, está vendo? Vou mostrar pulmão. Pulmão, a mesma coisa. Olha, vocês já aprenderam a ver a curvinha. Olha ali. Grau 1, 2, 3 e 4. Olha como o grau 4, o grau 3, principalmente, olha como ele sobe. Sobrevida de paciente, de novo, isso é dado do AC Camargo, tá, gente? O sobrevida do paciente, grau 3, de 11% dos pacientes vivos em 5 anos, para 57,1%. Então, nós estamos melhorando muito
Nós estamos evoluindo muito no quanto a gente trata e melhora a qualidade de vida desses pacientes. Mesma coisa com tumor de cólon e reto, esse não é tão robusto como os outros, mas, de novo, a gente vê melhoria em 10 anos de tratamento, como a sobrevida dos pacientes melhora. Tá. Eu estou bem com o tempo? Eu não estou... Então, aí eu vou contar para vocês. Essa é uma história muito bonitinha, que eu acho que, às vezes, as pessoas não sabem, eu acho que a gente tem que se apropriar dessa história, que é muito importante. Olha o dinheiro do contribuinte aí. Em 1997, estava acontecendo uma revolução no mundo, a revolução da genômica. Todo mundo estava aprendendo a sequenciar DNA e todo mundo já se sabia que o câncer é uma doença genética. É uma doença de modificação no DNA e eu preciso entender o que está acontecendo para eu conseguir tratar esses pacientes. Tá certo? A FAPESP, junto com o Instituto Ludwig, lançou uma chamada para treinar, para capacitar os cientistas do estado de São Paulo a fazer sequenciamento. E qual que foi a estratégia? Eu vou começar a sequenciar o câncer, é muito complexo. Eu vou começar a sequenciar uma bactéria, que é bem pequenininha, tem um DNA pequenininho, e eu vou conseguir aprender com um modelo pequeno, um modelo de tamanho de DNA pequeno. E foi escolhida uma bactéria, que é chamada Xylella fastidiosa. Mas por que um hospital de câncer tem que se envolver sequenciando uma bactéria que causa o amarelinho na laranja, que é uma doença na laranja? Por quê? Porque, primeiro, a FAPESP estava resolvendo um problema econômico, dinheiro do contribuinte. A laranja é importante na economia do Estado de São Paulo. Então, eu posso descobrir o que acontece com essa bactéria que danifica a laranja. Mas, por outro lado, eu aprendo a fazer genômica, porque eu já estava de olho, de hora que eu acabasse isso aqui, começar a fazer o genoma do câncer. Tá? Neste momento, o AC Camargo fez o seu banco de tumores. Ao mesmo tempo que a gente estava aprendendo a fazer o sequenciamento, nós já estávamos guardando o tumor de todos os nossos pacientes em informação. Por quê? Porque, dali 5 anos, começou o genoma humano do câncer. E aí eu já tinha material e já tinha gente capacitada para fazer isso. Tá? Eu gosto de pôr essas chamadas aí, porque, às vezes, a gente não tem orgulho do que o país faz. E isso daí é uma coisa extremamente importante. Se vocês olharem, aquela revista The Economist é uma das revistas mais importantes do mundo. E o que eles falam? Samba, futebol e genômica. Então, o Brasil não é mais conhecido só por causa do samba, nem por causa do futebol, mas porque a gente está capacitado e a gente faz genômica. No projeto Genoma Câncer, o Brasil foi o segundo país que mais depositou sequências de DNA de câncer. Tá? Primeiro os Estados Unidos, depois a gente. Então, isso aqui é um motivo de orgulho. Aí está o dinheiro do contribuinte que pagou a FAPESP, pagou o seu imposto, e a FAPESP usou para a gente fazer o genoma do câncer. E o que aconteceu? O que eu fiz com esse genoma que eu sequenciei? Eu capacitei pessoas no estado inteiro de São Paulo. E, particularmente, no AC Camargo, o que aconteceu? Nós estruturamos um grupo de oncogenômica para estudar tumores hereditários. Tá certo? Por quê? Porque, ao sei sequenciar, eu consigo buscar, nesses pacientes, as alterações que estão causando os tumores e que são herdadas, que eles herdaram no genoma deles. Esses pacientes têm alto risco de desenvolver câncer e eles precisam ser seguidos com muito mais cuidado, porque o que acontece, ele já tem uma mutação que dá um risco muito maior de eles desenvolverem câncer. Olha ali o que acontece ao longo do tempo. 2.000 pessoas são atendidas por esse departamento dentro do AC Camargo. Tá certo? É a maior coorte da América Latina de pacientes com tumores hereditários. E a gente vê todos os tipos de tumores nesses pacientes. E a gente publica, a gente estuda. Então, para cada um desses tumores que a gente está vendo ali, olha, os tumores hereditários de mama e ovário, de colo retal, melanomas, e uma síndrome chamada Li-Fraumeni. Todos esses tumores que são hereditários são estudados e a gente tem publicação, vocês estão vendo a lista aí do lado. Particularmente, a síndrome de Li-Fraumeni é uma síndrome que é causada por várias mutações. Vocês estão vendo, cada pontinho daquele é uma mutação. E essas mutações, então, dão a esses pacientes o maior risco de desenvolver doença. E aí, o que a gente pode fazer? Por exemplo, esse é um trabalho que acabou de sair numa revista respeitadíssima, chamada JAMA Oncology.
foi liderado por um grupo, é um consórcio. A doutora Maria Isabel, que vocês estão vendo na foto, era uma médica da nossa instituição, que nós perdemos, mas para uma boa instituição. Nós perdemos a Maria Isabel para o NCI, para o National Cancer Institute, nos Estados Unidos, que levou a Maria Isabel pelo conhecimento que ela tem na área. E ela, junto com o Rubens Choniak, que é diretor do nosso departamento de imagem, estão nesse trabalho que mostra, então, que você pode fazer um rastreamento fazendo ressonância magnética nesses pacientes para seguir, porque como eles desenvolvem tumor, você tem que seguir e detectar esse tumor muito cedo. Então, eles montaram um protocolo de como seguir esses pacientes para garantir que você não consegue evitar que eles tenham câncer, mas você consegue fazer diagnóstico precoce, e esses pacientes, às vezes, têm 10 tumores e vivem 30 anos você fazendo detecção precoce. O que mais que a gente ganhou aprendendo a fazer genética? A gente entrou na área chamada medicina personalizada, onde eu não trato mais o tumor de pulmão, mas eu trato o tumor de pulmão que tem a mutação XYZ, porque com a mutação, se a gente olhar os nossos quadradinhos ali, os pacientes da coluna do meio, todo mundo vermelhinho, eles têm tumor de pulmão, mas que tumor de pulmão é esse? Eu consigo segregar os que são vermelhinhos, os que são azuis e os que são pretinhos embaixo. E para cada um deles, dependendo da alteração que ele tem, ele recebe uma droga diferente. Então, isso é chamado medicina personalizada. Do lado direito, a gente tem os pacientes que têm doenças hereditárias. Eu consigo rastrear esses pacientes, de novo, fazer prevenção, mas algumas drogas já podem ser usadas também para os pacientes que têm doenças, tumores por mutação genética. Então, esse é um trabalho que é feito muito de perto pela Dice Carraro, onde toda a informação que é feita na área básica é transferida para a clínica, e esses testes todos são disponibilizados para os nossos pacientes. E eu vou terminando, tenho mais 2 slides só, uma coisa que vem sendo muito discutida, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que chama biópsia líquida. Tá? Eu vou contar no próximo slide o que é biópsia líquida, que é detectar, então, DNA circulante pode detectar outras coisas, mas DNA circulante do tumor, DNA dessa célula tumoral, que é lisada, ele pode ir para a circulação. E eu consigo detectar isso na circulação. Então, provavelmente, a gente vai pular etapas e não precisar mais fazer uma biópsia que tem alto risco, alto custo para o paciente. A gente pode fazer isso no sangue do paciente. Isso é uma novidade? Agora a gente está começando a ter os testes disponíveis agora. Mas quem faz pesquisa vê antes. E um trabalho de 16 anos atrás já mostrava que era possível detectar DNA de tumor no sangue dos pacientes. Então, mostrando quanto a gente está andando, quem faz pesquisa anda na frente do conhecimento. Esse slide não está maravilhoso, mas eu vou guiar vocês para dizer exatamente o que a gente está usando, para que a gente está usando biópsia líquida hoje. O paciente chega com tumor e eu faço um sequenciamento desse tumor, particularmente para mutações que eu sei que podem estar associadas com aquele tumor. Então, eu tenho um documento que é como uma identidade do tumor que o paciente tem. Eu sei todas as mutações que ele tem. Então, esse paciente começa ali nesse... Deixa eu apontar, porque aqui nesse ponto, o paciente faz a cirurgia, eu tenho tumor, e eu sei que mutações ele tem do tumor. E aí eu vou para o sangue desse paciente e começo a olhar se tem DNA com essas mutações no sangue. Então, se vocês olharem no comecinho da curva, esse paciente acabou de fazer a cirurgia, ele ainda tem um nível alto de DNA tumoral circulante, e ele começa a diminuir. Vocês estão vendo cair a curva? Ele começa a diminuir até ele chegar ao que eu diria que é 0 ali na curva. Tá? Quando esse paciente está em tratamento, ele pode ter resistência ao tratamento. Ou, depois de um tempo, o tumor recidiva, ele aparece de novo. E olha o que acontece na curva desse paciente, lá na frente, começa a subir de novo. Eu sou capaz de detectar isso. Como a gente faz hoje? Qual que é o protocolo? Eu detecto isso fazendo exame de imagem. Tá? Aquele exame ali embaixo, isso é uma tomografia, né? Aquela tomografia lá está mostrando que ele não está vendo progressão da doença. Tá? Só que eu estou vendo no DNA circulante quase 60 dias antes que esse paciente já está
com o tumor recidivando de novo. Então, isso vai ser um ganho enorme para a gente conseguir detectar antes, com muito mais sensibilidade, antes que o paciente ou não está respondendo à terapia, ou ele está tendo uma recidiva. E aí, se aquela terapia que eu estou dando não está funcionando, eu troco a terapia e eu tenho possibilidade de tratar esse paciente de outra forma. Então, esse é o grande ganho. A biópsia líquida já começou a ser feita, vocês viram, há 10 anos atrás a gente já estava trabalhando com isso, e a gente já entrega isso para pacientes no AC Camargo. Finalmente, pesquisa clínica, tem muitas, eu vi muitas atividades aqui nesse fórum falando de pesquisa clínica. Eu quero ressaltar para vocês, e é muito importante que os pacientes se apropriem disso. Os pacientes têm direito a entrar em estudos clínicos, obviamente que eles têm que servir para o modelo proposto no estudo. Existem trials clínicos sendo feitos em muitos hospitais. É muito importante, porque, particularmente, isso treina o médico, capacita o médico a trabalhar com uma droga que ele não conhece, e nós estamos falando especificamente de imunoterapia. E nesse slide eu estou mostrando para vocês quantos pacientes entraram em estudo clínico no AC Camargo, fazendo imunoterapia e fazendo aquela terapia-alvo, que são as drogas mais modernas. Tá certo? Isso capacita o médico, porque ele começa a lidar com a droga antes dela entrar no mercado. Então, o treinamento de um médico oncologista para fazer imunoterapia é totalmente diferente, todos os efeitos colaterais são diferentes, toda a resposta do paciente é medida de forma diferente. Então, o profissional tem que estar capacitado. Fazer estudo clínico capacita o profissional. O paciente que trabalha, que entra no estudo desse, nem sempre se beneficia. Ele não entra num estudo desse para ter benefício, mas ele entra porque o conhecimento que vai gerar aquilo daquele paciente vai servir para tratar novos pacientes. Eventualmente, isso pode acontecer. Tá? Pode ter um benefício para aquele paciente, mas é muito importante que isso, em outros países do mundo, os pacientes procuram por trials clínicos. Eles vão no site das instituições. Então, é muito importante saber que, quando existe uma limitação para o seu tratamento, você tem opções. E o que a gente faz no AC Camargo é tentar trazer drogas que sirvam para diversos tipos de tumor, para que a gente possa oferecer isso para os nossos pacientes. Eu juro que eu vou terminar. Isso aqui eu acho que é muito importante. Eu quero dar para vocês uma visão de quem faz pesquisa, de uma coisa que não está pronta ainda, mas que vai estar daqui a pouco. Todo mundo sabe, e é uma informação interessante, não sei se vocês sabem, que cada um de nós, para cada célula que a gente tem no nosso corpo, a gente tem 10 micro-organismos. Então, na verdade, nós somos carregadores de micro-organismos. Nós somos mais micro-organismos do que célula. E por que isso é importante? Porque, cada vez mais, a gente está descobrindo que essas bactérias, particularmente, a informação que a gente tem agora é bactéria, as bactérias que a gente tem fazem muita coisa. Elas são, por exemplo, responsáveis por obesidade. Então, tem paciente que é obeso porque ele tem algum tipo de bactéria. Diabetes. E agora, a gente tem comportamento. Existem trabalhos mostrando que, dependendo da bactéria que você tem um comportamento diferente. Tá? E o câncer, obviamente, que está totalmente afetado pelas bactérias que nós temos. Tá certo? Então, começa todo um trabalho, particularmente com a imunoterapia, tentando avaliar o que as bactérias que você tem no seu intestino, particularmente no seu trato digestório, como elas influenciam, primeiro, o tumor. Elas têm a ver com a gênese do tumor? Elas podem facilitar ou não a toxicidade, a quimioterapia, a radioterapia. Elas podem influenciar a sua resposta imune, que é muito importante quando a gente está recebendo a drogas que são imunoterápicos. Ela tem um papel na imunoterapia, então já tem dados mostrando que alguns imunoterápicos funcionam melhor se o paciente tem algum tipo de bactéria. E, pasmem, tem gente fazendo transplante fecal, transplante de fezes, com bactérias que estão relacionadas com a melhor resposta ao tratamento. Tá certo? Bem barato esse tratamento. Né? Então, gente, o que eu quis colocar para vocês isso vem com toda a força. A gente não tem completa evidência científica para já determinar isso, mas a gente sabe que isso está acontecendo. Nós temos a pesquisa associada a isso, um novo grupo de imunologia trabalhando na instituição,
com um grupo de genômica e de metagenômica, que é essa área que olha micro-organismos, e isso realmente vai fazer toda a diferença no tratamento do câncer. E, para finalizar, eu mostro para vocês que, para que a gente seja muito eficiente, para que a gente cure, então todo mundo busca a cura do câncer, a gente vai ter, não sei, mas a gente vai melhorar muito, a gente pode tratar essa doença como uma doença crônica, mas isso só vai acontecer se as coisas caminharem juntos, se a assistência suportar a pesquisa, suportar o ensino e vice-versa. Então, isso precisa acontecer para que a gente traga inovação no tratamento do câncer. É isso, gente. Obrigada. Doutora, excelente. Fiquei sabendo de um monte de coisa aqui, estou animadíssima. Eu queria convidar o doutor Glauco, o doutor Marcelo e a doutora Vilma para virem para cá, para a gente começar as perguntas. Eu vou até a pessoa, levo o microfone. Tem uma parte rapidinha. Ah, desculpe, desculpe. Eu vou ser, prometo que vou ser breve, porque senão a gente não vai ter tempo para discussão, e essas discussões são sempre muito importantes, né? As perguntas, os questionamentos. O que eu gostaria de falar agora é sobre realmente o papel da integração e o papel do chamado Tumor Board, que é o que o Dr. José Marcelo comentou previamente. O Tumor Board nada mais é do que uma reunião clínica. Essa é uma reunião clínica que nós temos orgulho de ter começado já na Nossa Camargo desde a sua origem, né, desde a época que começou-se a residência médica. Existem essas reuniões clínicas, elas fazem parte da nossa história, do nosso DNA. E o que seriam essas reuniões clínicas? O que seriam os Tumor Boards? Nada mais é do que um momento onde a gente senta junto com os outros especialistas para tentar decidir um melhor tratamento para um paciente. Então, são reuniões em geral. Cada departamento, cada área tem uma reunião do Tumor Board. Esse slide aqui o Dr. José Marcelo já chegou a nos mostrar. E que a gente senta junto com os outros profissionais, geralmente uma vez por semana. Na ginecologia, por exemplo, um exemplo é começa às 7 horas da manhã das terças-feiras, e onde a gente pode tentar decidir casos muito difíceis. Os casos comuns de oncologia são comuns, então a gente sabe muito bem como tratar. Então, você vai ter o pilar do tratamento do câncer, que é a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. E você sabe que, por exemplo, um câncer de mama X, do estadio X, o melhor tratamento é Y. Por quê? Você tem um número enorme de pacientes já estudadas. Então, daí a importância dos estudos. Esse enorme número de pacientes já entraram em trials clínicos, estudos clínicos, e mostraram que talvez uma quimioterapia com uma droga seja mais eficaz do que a quimioterapia contra a droga. E esses casos são fáceis, são simples. Se você não quiser entrar, por exemplo, em pormenores, nos estudos mesmo, você entra em guidelines, como o exemplo que a doutora Vilma nos mostrou, que é o NCCN. Que, inclusive, é interessante saber que o NCCN tem guidelines para médicos e tem guidelines para pacientes também. Isso é importante ser difundido. Você pode entrar lá, mesmo leigo, falar, olha, esse meu tumor, talvez meu tratamento seja esse, e questionar ao seu médico. Não tem problema. Tá? Uma boa fonte é sempre importante para o médico, inclusive. Tá bom? Só que a maioria dos casos são sim. Só que existe, no nosso dia a dia, um número de casos que não é desprezível, que é um número de casos muito difíceis. São os tumores raros, ou as situações de tratamento muito raras, que você não sabe muitas vezes. Você imagina que talvez seja aquele melhor tratamento do paciente, só que é muito importante você discutir junto com a equipe multidisciplinar, incluindo o radioterapeuta, incluindo o oncologista clínico, incluindo o hematologista, às vezes até o anestesista, o fisioterapeuta, o nutricionista, para você muitas vezes sentar e tentar decidir o que seria o melhor para essa paciente. Tá? Isso, num Cancer Center, você vai ter não é tão incomum assim. Aí o raro, que é o que a doutora Vilma comentou, passa a não ser tão raro. O raro passa a ser, muitas vezes, nosso dia a dia. Então, quando você senta para discutir numa reunião clínica, no Tumor Board, uma vez por semana, de 5 casos, às vezes você tem 6, nossa, poxa, são muitos casos. Às vezes é difícil mesmo, né? São casos difíceis que a gente tem que decidir. Pode ser um tipo de tumor frequente? Pode. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Uma paciente recente, essa semana, que a gente discutiu,
Era uma paciente que tinha um câncer de endométrio, que é a camada interna do útero, e ela tinha, na verdade, associado um linfoma avançado com doença no pulmão e no fígado. Gente sentando, pera lá, o câncer de endométrio não deve ser do câncer de endométrio, biopsiado é um linfoma. E aí, o que a gente faz? O que a gente trata primeiro? A gente vai tratar um linfoma, vai operar o câncer de endométrio. Então, são situações extremas, às vezes situações de tumores frequentes, mas em situações incomuns. Tá? Um exemplo dessa paciente foi decidido, começou a tratar o mais grave, tratou o seu linfoma, teve uma regressão completa da doença, depois nós discutimos de novo, operamos o útero, e aí voltou para a discussão do tumor board uma terceira vez. E aí? A lesão do útero precisava fazer radioterapia pela lesão. Fazemos ou não fazemos radioterapia? Aí uma colega levantou, pera lá, vamos lembrar, se essa paciente recidivar, ela vai ter que fazer transplante de medula óssea. E se a gente irradiar a pelve, talvez a gente não vai ter medula suficiente para fazer o transplante de medula óssea dela. Então, pesando riscos-benefícios, vale a pena a gente aguardar essa paciente mais um pouco, que se por acaso recorrer no câncer de endométrio, a gente ainda consegue resgatar com a radioterapia. Então, é um exemplo simples de 2 tipos de tumores frequentes, mas numa situação complexa e difícil, às vezes, de você decidir o que fazer. E é isso que faz o tumor board. É aquele comentário de uma pessoa experiente, uma pessoa que... isso é... Outro exemplo, um paciente recente que nós vimos, um tipo de câncer de vulva muito raro, muito raro. Ele é 10% do que já é raro, tá? Que a gente discutiu na reunião. E, por acaso, a gente teve 3 casos nos últimos 2 anos. E a gente falou assim, poxa, baseado nessa nossa experiência recente, experiência de casos que a gente já tem do hospital, e baseado no que a gente tem pouco da literatura, a gente vai fazer ao tal tratamento. Então, é muito importante essa reunião. A gente sempre tem que tentar fazer em medicina, a gente fala baseado em evidência. E o que é o mais baseado em evidência? É o estudo que pega um grupo de pacientes e faz um tratamento versus o grupo que faz o tratamento e no final de falar, olha, aquilo deu. Melhor o tratamento X ou o tratamento Y. Mas muitas vezes a gente não tem esse estudo realmente, a nossa evidência às vezes é pequena, não é no estudo grande, né? Um exemplo muito interessante é o seguinte, a gente sabe que se você pular de um avião, você tem que abrir um paraquedas. Só que nunca vai existir um estudo randomizado, a evidência o que é? Se você cair sem um paraquedas, você vai morrer. Então, você nunca vai ter um estudo randomizado de você um cara que vai pular com paraquedas ou sem paraquedas, é óbvio, né? Então, nunca vai existir isso. Então, a melhor evidência que a gente tem é óbvio que o cara tem que puxar o paraquedas. Você entendeu? Na hora que ele vai descer, vai pular do avião. Tá? Então, eu acho que eu não vou me alongar. Então, a ideia, na verdade, é passar para vocês rapidamente qual a importância da integração e a integração, ela se traduz muito no que a gente tem, que é uma reunião clínica, que em inglês a gente acaba usando como tumor board. Tá? Então, se o médico de vocês virar falar assim, eu quero discutir o teu caso, muitas vezes não é porque ele não sabe o que fazer. Ele tem na cabeça dele. Eu posso pedir para o tumor board discutir? Por favor. Eu posso pedir para o tumor board discutir meu caso? Pode. Doutor, eu queria mais opiniões do hospital? Sem dúvida. Eu acho que é lógico. Não é porque o médico não sabe, muitas vezes ele sabe, ele tem uma ideia do que fazer. Alô? Só que, às vezes, não tem um certo, né? Às vezes tem 2 maneiras certas de pensar. Aí você vai ter, muitas vezes vai escolher, tentando diminuir, por exemplo, as complicações, a morbidade do paciente. Então, é isso que eu queria passar e eu acho que é melhor a gente abrir para perguntas, né? Bom, eu queria convidar os palestrantes para virem para cá e agradecer, porque foi um mar de ciência aqui. Senta aqui, doutora. Não, senta aqui, ó. Eu mudo para lá, tá bom. Bom, a minha primeira pergunta, eu queria iniciar e depois abrir. Quem quiser fazer pergunta, faz assim que eu vou lá. A pessoa se anuncia. Que é assim, a gente tem ilhas de pesquisa e cada vez mais especializadas, como o AC Camargo Cancer Center, como o ICESP, como alguns outros hospitais. A pergunta é, como essa cultura se dissemina para o país?
para outros hospitais menores, como é que isso chega lá? E se é que chega? E a outra questão é que, assim, há alguns anos, eu fui convidada pela Interpharma a conhecer centros de pesquisa, 2 ou 3. Eles levaram a gente a fazer um curso no King's College e também numa agência inglesa de fomento à pesquisa, que fomentava inovação, né? E, no Brasil, a única coisa que eu sei que existe, eu sei que tem a FAPESP, que financia pesquisa, alguns institutos internacionais, e tem lá a Conitec, que diz, olha, vamos trazer isso para o SUS ou não, e a ANS que diz, não, isso é muito moderno, não podemos pôr para os convênios aprovar ainda. Ou sim, ou aprova. Vocês têm essa demanda, essa pauta de uma agência que fomente pesquisa e dissemine tudo isso? Eu vou responder a primeira parte da pesquisa e eu vou deixar o Zé Marcelo ou para o Glauco fazerem um comentário a respeito de como isso é visto pelo SUS e como isso acontece no SUS. Eu acho o que acontece é que nem todas as instituições fazem pesquisa, tá certo? Fazer pesquisa envolve ter um profissional capacitado para isso, ter cultura de pesquisa, a instituição ter recursos para investir em pesquisa. Então, um ponto importante, e é por isso que a gente vê lá naquelas curvas que o Zé Marcelo mostrou, que a sobrevivência do paciente que é tratado num câncer center é maior. Tá? E tinha os 2 lados da curva dele, que um era paciente de alto poder aquisitivo e outro paciente de baixo poder aquisitivo. E a diferença era a mesma. Tá certo? Quer dizer, quem é tratado num câncer center, independente do poder aquisitivo, a sobrevivência é melhor. Tá? Então, justamente por isso, porque no câncer center, ou no hospital que faz pesquisa, o conhecimento está sendo gerado naquele momento. Você tem o que existe na ponta do conhecimento. O que os hospitais que não fazem pesquisa precisam fazer, já que eles não fazem a pesquisa, eles têm que se apropriar desse conhecimento que está sendo gerado pelos outros e garantir que todos os guidelines, os protocolos que eles estão fazendo são os protocolos que o mundo inteiro faz. Não existe a minha experiência no meu consultório. Existe a experiência do grupo, o protocolo que está padronizado para aquela doença. Tá? Então, eu acho que... E, Zé Marcelo, não sei, o Glauco, você falar da experiência com o SUS. Então, essa é uma das questões mais sensíveis, eu acho que nesse cenário do câncer, que é como que a gente financia todo esse avanço. A adoção das tecnologias, né? Tem um custo e o sistema, como um todo, tem que dar conta desse custo, né? Então, é um dilema, praticamente, da visão populacional, que é o SUS, a decisão do cuidado de saúde de uma população é o benefício para a população versus a dimensão do indivíduo, né? O indivíduo e a população. Por quê? Se eu tiver R$1.000 e sou um gestor de uma população, vocês viram as evidências, aonde que esses R$1.000 rendem mais? Numa ação de prevenção, numa ação de diagnóstico precoce. Agora, se eu sou a pessoa que preciso de R$1.000 para comprar o meu remédio, aí eu estou com um problema, aí eu não tenho esse remédio e eu dependo do SUS para este remédio. Então, a gestão dessas soluções, e a operadora de plano de saúde é a mesma coisa, tá? Não muda muito, é a mesma coisa, né? Então, essa discussão está pautada muito nisso, e a gente, enquanto sociedade, tem que ser muito ativo nisso, né? O AC Camargo ele tem, de uma maneira ainda discreta, se intrometido em algumas discussões para fazer uma influência com todo esse conhecimento que vocês viram aqui na fala, principalmente da Vilma, mas o Glauco também é um pesquisador de relevância. Além da assistência, ele tem um pilar de pesquisa. Então, pessoal, e Mônica, né, essa pergunta é um assunto muito difícil no mundo. Não é só no Brasil, não é só em São Paulo. É no mundo. Aonde que vale mais a pena colocar esse recurso? Se olhar pela perspectiva do indivíduo, é claro que é na minha doença. Agora, se eu estou olhando uma população, é claro que é na população. E aí, alguns indivíduos não vão ser atendidos, né? É uma boa discussão. Doutor, só um detalhe. Mas, desculpa, é vício de jornalista. Vou parar de perguntar, tá? São vocês depois. Mas, de tudo que a gente não tem,
a gente, em termos de estrutura nacional, a gente não tem, ou existe algum embrião, ou se discute isso, uma agência específica voltada para inovação em pesquisa, porque as agências que nós temos, elas são reguladoras no sentido de implantar, avaliar se o custo disso, como o senhor falou, a Conitec é para isso, a ANS cuida disso e de mais algumas outras coisinhas. Agora, a gente tem esse projeto, pelo menos isso, apontando? Eu não sei, viu, mas acho que você pode ajudar mais como uma gestora de projetos de pesquisa, né? Mas eu vejo, e o exemplo que a Vilma deu com a história do desenvolvimento do estudo genético, claro, esse recurso é um recurso de um órgão da FAPESP, que é um órgão que fomenta isso. Então, tem uma agenda de inovação e de aplicação da inovação feita por órgãos, por instituições. Então, eu vejo isso, mas como eu nunca transitei tanto nessas coisas, acho que o Glauco, o Vilma tem mais testemunho para dar. Eu acho que existem sim, várias atividades de inovação. Essas agências de fomento têm trabalhado nisso, mas o Brasil ainda é muito primário em termos de inovação. A gente investe muito pouco, precisa de investimento maior. As empresas precisam investir em inovação. Então, isso não é um investimento só do poder público, mas é um investimento de empresas, de instituições investirem em inovação. E isso faz uma diferença enorme, porque a descoberta nem sempre vai para a ponta, porque ela chegar na ponta, ela precisa de muito investimento. Então, eu posso fazer uma descoberta, mas para ela virar um remédio, para ela virar um medicamento, ela precisa de muito investimento. Esse investimento, às vezes, o poder público não tem. Tá certo? Então, a gente precisa de grandes empresas fazendo isso. A gente não tem um hábito nesse país que são doações. Então, no mundo, no primeiro mundo, em países desenvolvidos, pessoas doam fortunas inteiras. Você tem pessoas doando seus recursos para pesquisa, deixando prédios inteiros para fazer pesquisa. Então, isso a gente não tem. A gente não tem essa... É uma educação mesmo, que as pessoas adquirem desde pequenininho. Elas começam, o menininho economiza a moedinha dele, ele vai lá e dá a moedinha dele para uma causa. E isso a gente não tem essa cultura no país. E o governo precisa incentivar, né? Nesses países, por exemplo, o doador deixa de pagar algum tipo de imposto. Enfim, a gente não tem no país, se você fizer uma doação, você paga imposto em cima da sua doação. Então, a gente precisa desse tipo de investimento. Mas deixa eu falar tem um programa muito legal que chama Pronon. Foi um programa que foi criado pelo governo, onde as empresas, e normalmente a pessoa física pode fazer isso, mas as empresas podem doar 1% do seu lucro, do seu imposto devido para um projeto. Então, as instituições fazem projetos, colocam isso no Ministério, o Ministério da Saúde aprova esses projetos, e aí esses projetos, as pessoas responsáveis por esses projetos podem fazer captação de recursos. E aí as empresas podem doar 1%. Então, na verdade, elas não têm desconto de nada, mas os 100 que elas iam pagar, ela pode pegar desses 100 e dar para um projeto específico. Então, isso é muito importante, tem sido fonte de muita pesquisa, de recursos para pesquisa no país. Então, é importante que vocês saibam isso, porque é possível fazer isso, sim. Bom, estão me avisando que a gente tem 5 minutos para perguntas, mas eu acho que a gente pode empurrar um pouquinho. E quem quer fazer? Ah, tá. Bom dia a todos. 3 coisas, então, rapidinhas. A primeira, parabéns pelo que foi passado para a gente. Sim, riquíssimo, digno de uma... Tá? Ok. Segunda coisa, eu sou muito grata à pesquisa. Passei pelo câncer de base de língua, e na terceira recidiva, eu fiz uma pergunta para o meu médico. E aí, você acha que dessa vez rola? Ele falou, olha, de acordo com a pesquisa, né, muitos morreram, mas muitos também estão vivos, e eu vou aplicar esse protocolo. Então, acho que deu certo, que isso tem já 10 anos. E a pergunta é... Então, assim, eu vi que aqui existem... vi, nesses 2 dias, pessoas incríveis no Brasil que têm o poder da construção.
Então, eu profetizo que eles pensem na pesquisa, porque tudo começa lá atrás. Se você usa um protocolo, ele ele é produto de pesquisa. E a pergunta é, quando vocês falam assim de um cancer center, tudo que vocês fazem, existe uma ferramenta para isso, uma metodologia? É uma ferramenta interna? É comprada, por exemplo, no Brasil ou fora? Qual que é a metodologia, qual que é a ferramenta para todos esses produtos que formam esse Cancer Center? Não, tentando ser bem objetivo, não tem um aplicativo que você instala e ele vira um Cancer Center. É uma competência que você vai desenvolvendo ao longo do tempo. Esse é um trabalho de décadas, como acho que a Vilma mostrou brilhantemente, né? Eu estava aqui a semana passada num evento de uma consultoria mega aqui internacional, e ele falou o seguinte, fez uma pergunta para a plateia: quando que é a melhor data para você plantar uma árvore? Há 20 anos atrás. Agora, se você não plantou árvore há 20 anos, qual que é a sua melhor data para plantar uma árvore? É agora. Então, é essa a mensagem que a gente está passando, né? E depois você. Bom dia, novamente parabéns para vocês que simplesmente trouxeram algo fundamental, né, dentro da oncologia, que é a pesquisa. Meu nome é Rafaela, eu sou nutricionista oncológica. Na verdade, eu não tenho a especialização, mas eu trabalho dentro da oncologia. E eu acho que a prática traz para a gente uma certa especialização, né? O dia a dia, as experiências trazem para a gente um conhecimento muito maior. Eu venho de Aracaju e nós implementamos o modelo do Navegantes, dentro do modelo do American Cancer Society, né? E isso tem trazido um benefício muito grande para os pacientes. E quando a doutora Vilma, a senhora mencionou a questão dos clinical trials para os pacientes como benefício, lá fora eu tenho conhecimento de, como eu já vivi fora do Brasil, que eles são remunerados. Esses pacientes, eles são convidados e eles são remunerados para participar. E aqui no Brasil isso é proibido, não é? E aí eu queria saber essa questão, se seria algo que poderia ser colocado como um fator de incentivo para que esses pacientes também façam parte, ou não, se é algo que não é visto de bons olhos, né? Como é que é visto essa coisa com vocês? Alguns estudos os pacientes são remunerados, né? Mas são muito poucos. Na oncologia, ele é chamado para participar do estudo, e o que é pago, em geral, é o quê? Um transporte, alguma coisa que está vinculado, são gastos e despesas. Mas ele não pode, acho que, ser estimulado a entrar no estudo por uma questão financeira, né? Isso realmente acho que é bem complicado, né? Mas e no Brasil, realmente, obviamente, isso é até ilegal, né? O que é remunerado, na verdade, isso é muito claro, isso no Brasil e no mundo inteiro, é por paciente que entra na pesquisa, quando ela, por exemplo, é patrocinada pela indústria, uma droga nova, por exemplo, a indústria vai pagar para aquela instituição um X por paciente que entrou no estudo, porque, inclusive, esse paciente pode ter um custo de complicações, etc, etc. Então, esse é um custo que vem para o tratamento do doente, mas não é para o bolso do doente, em geral, né? Só complementando, que, por exemplo, lá em Londres, eu lembro que eles lançavam o clinical trial, faziam os convites, abriam os convites e diziam que aquele paciente ia ficar internado durante um certo período de tempo, 2, 3 semanas, durante aquele período da pesquisa, e ao final eles receberiam uma quantidade X por conta disso, entendeu? Por causa do tempo que ele vai parar de trabalhar, etc. Né? Mas é por isso. Bom dia, meu nome é Valdete. Parabéns, né, pela mesa. Eu só quero dizer que, acrescentando na história ali do AC Camargo, eu vi a fotinho da dona Carme Prudente, e eu sou uma sementinha dela, que a gente sabe que nós estamos em mais de 23 estados, né, em todo o país, somos mais de 20 voluntárias. Eu sou de Santa Catarina, há 56 anos foi fundado no meu estado. Somos mais de 60 municípios em Santa Catarina, e lá na minha cidade, então, eu sou voluntária há mais de 12 anos, coordeno o grupo de apoio aos pacientes e faz uma parte do navegador, não tem esse nome, né, mas eu percebi que a gente faz esse caminho ali
desde palestras, né, de prevenção, até o acompanhamento do paciente e depois o grupo de apoio. Então, somos sementes aí dessa história aí. Parabéns, seu trabalho é importantíssimo, sem dúvida nenhuma. Mais alguém tem a última que não quer falar? A gente já encerrou, mas acabou? A gente pode ficar um minuto ali fora, se alguém quiser falar com a gente fala. Olha, muito obrigada, foi muito legal participar disso, aprendi muito.